Simbora, meu povo, vamos lá estudar álgebra relacional, ou também chamada aí de operações com relações, né? A gente tem, por exemplo, né, pessoal, a álgebra normal na matemática, para a gente fazer as continhas na matemática, né? E aí, com o modelo relacional, não é diferente. A gente pode fazer operações com as tabelas. E aí nós temos, da parte teórica, né, na parte teórica, a chamada álgebra relacional, que vai trazer para a gente um conjunto de operações que podem ser realizadas que podem ser realizadas aí nas tabelas, nas relações, tá? Aqui é algo teórico. As operações de fato, elas vão até se inspirar na álgebra relacional, mas elas vão ser realizadas com base nas linguagens de consulta de dados, no SQL, né? Na linguagem de banco de dados. A álgebra relacional é um modelozinho teórico, trazendo as possibilidades de operações. Mas vamos lá falar um pouquinho, então, sobre a álgebra relacional. Então, a álgebra relacional, como eu já adiantei aqui um pouquinho para vocês, né, pessoal? Ela define um conjunto de operações, né, que pode ser realizado nas tabelas, que pode ser realizado nas relações. Em paralelo aí com a álgebra normal, né? Você tem lá adição, subtração, multiplicação, que essas álgebras, né, elas operam com números. Elas operam com números. Quando a gente está falando de álgebra relacional, a gente opera em quê? Opera com relações, opera com tabelas, né? Opera com tabelas. As operações, pessoal, de álgebra relacional, elas vão trabalhar em cima dessas tabelas. Como assim? Elas vão pegar, né? Qual que vai ser a entrada da operação? Vai ser uma ou duas relações, ou mais relações, né? Uma ou mais tabelas, e ela vai retornar uma tabela como resultado. Então, lá na operação algébrica usual comum matemática, você tinha, por exemplo, a adição, que pega dois números e retorna um resultado, um terceiro número. Aqui na álgebra relacional, você vai pegar uma ou duas tabelas e vai retornar o resultado uma outra tabela, uma relação de saída. Então, perceba que a minha entrada pode ser uma relação, ou duas relações, ou mais relações, e a minha saída é uma relação também. Tá? Então, entrada são tabelas e saída tabela. E aí, qual que é o detalhe da álgebra relacional? Que a gente vai ter a condição que deve ser aplicada para chegar naquele resultado. Então, o que é que eu quero na álgebra relacional? Eu quero tomar uma entrada, seja uma única tabela, seja duas tabelas. Quero aplicar um predicado nessas tabelas, aplicar uma condição nessas tabelas e ter como resultado uma terceira tabela, né? Uma tabela de resultado. Então, quando a gente fala em predicado da álgebra relacional, a gente está falando da condição que deve ser satisfeita aí na operação. Show de bola? Bacana? Perfeito? E aí, nós temos algumas operações de álgebra relacional. E é importante a gente entender cada uma dessas operações, né? Pessoal, álgebra relacional não é um dos temas mais cobrados, mas também não é um tema difícil, porque basta a gente saber como que funcionam cada uma, como que funciona, né, cada uma das operações. Vamos começar aí pela operação de seleção. A operação de seleção, pessoal, é aquela operação que vai retornar, que vai selecionar tuplas que satisfazem a um determinado predicado. Tuplas que são baseadas em uma determinada condição. Então a seleção vai trazer essas tuplas, ou seja, vai ser um filtro de linhas. Quando eu aplico a operação de seleção em uma tabela, eu vou retornar somente as linhas que cumprem aquela condição, que cumprem aquele predicado. Essa é a definição da operação de seleção. Tranquilo? Professor, beleza, entendi a definição. É assim que cai em prova. Mas, professor, vamos ver um exemplinho? Porque aí eu vou fixar com um exemplinho. Olha lá. Dada essa tabela de entrada, que tem matrícula, nome e salário. Então eu tenho aí matrícula, nome e salário. Dada essa tabela de entrada. Tabela de entrada, matrícula, nome e salário. Se eu quero fazer, por exemplo, uma consulta que retorne somente os servidores
somente os servidores que tenham salário menor do que 13 mil, eu vou usar a operação de seleção. Então eu vou dizer, olha, eu quero fazer a seleção na tabela servidor de somente aqueles que têm o salário, eu vou indicar qual é o campo, menor do que a condição, né? Do salário menor que 13 mil. Qual que vai ser o resultado dessa consulta, galerinha? Qual que vai ser o resultado dessa operação de álgebra relacional? Eu vou olhar linha a linha. Vem o João? Não, não vem o João, porque o salário dele não é menor que 13 mil. Vem a Maria? Vem. Vem o Paulo? Não. Vem a Glória? Vem. Eduardo vem? Não. Quem que volta no resultado? Somente a Maria e a Glória, porque somente elas têm salário menor do que 13 mil. Então, observem que a operação de seleção é a operação que retorna somente, né, que faz o filtro das linhas, que faz o filtro das tuplas, com base em uma determinada condição, com base em um determinado predicado. Perfeito? Essa é a operação de seleção. Próxima operação é a operação de projeção. O que é a operação de projeção, pessoal? A operação de projeção, ela seleciona os atributos especificados. Então aqui, ao invés, diferentemente da operação de seleção, que eu vou buscar filtrar as linhas, aqui eu estou preocupado em filtrar as colunas, os atributos. E aí, especificados, né, de todas as entradas, removendo as tuplas duplicadas. Como assim? Olha só. Mesma tabelinha, matrícula, nome e salário. Matrícula, nome e salário. Se eu faço uma operação de projeção, é porque eu estou interessado em somente algumas dessas colunas. Eu não quero retornar tudo. Então eu posso fazer a operação de projeção da seguinte forma. Projeção para me retornar matrícula e nome da tabela servidor. O que é que vai acontecer? Qual que é o resultado que vai acontecer, pessoal, nessa operaçãozinha de projeção? Basicamente, eu vou retornar só a coluna matrícula e a coluna nome. Eu não vou retornar a coluna salário. E aí, o resultado vai ser o seguinte. O resultado vai vir da seguinte forma. Somente a matrícula e somente o nome. Então, entendam bem e cuidado para não confundir a seleção com a projeção. A seleção, eu estou preocupado em trazer, em filtrar linhas. Na projeção, eu estou preocupado em filtrar colunas. Linhas, colunas. Projeção, colunas. Ok? Percebam, né? Percebam que, em regra, essas duas operações aqui, elas podem trabalhar com uma única tabela de entrada. Uma única tabela. Professor, significa que sempre vai ser uma única? Não, porque aqui dentro eu posso fazer mesclas dessas tabelas, tá? Mas elas podem funcionar, elas podem trabalhar em cima de uma única tabela. Vamos para mais uma operação, que é a operação de junção. Agora, a operação de junção, pessoal, ela vai fazer o seguinte, ela vai selecionar os pares de linhas de duas relações de entrada, duas tabelas de entrada. Agora eu não vou trabalhar mais só com uma tabela. Por isso que a gente está falando da operação de junção. Ela vai juntar linhas de duas tabelas. Com qual condição? Que essas linhas tenham o mesmo valor dos atributos que têm o mesmo nome. E aí os atributos que têm o nome repetido vai aparecer só uma vez. Como assim, professor? Tá? Mas vamos lá, vamos entender, né? Para fixar. Junção traz o quê? Junção traz os pares de linhas de duas tabelas que têm valores em comum, que têm o mesmo valor para os atributos. Dada a tabela matrícula, nome e salário, e dada a tabela que tem o nome do cargo e o salário, eu quero fazer uma junção da tabela servidor com a tabela cargo. Então, essa é a tabela servidor e essa é a tabela cargo, tá? Eu quero fazer uma junção dessas duas tabelas, porque eu estou interessado em saber, beleza, eu sei que João tem aquele salário, mas qual que é o cargo de João? Não está naquela tabela ali, eu quero saber qual é o cargo dele. Então, eu posso fazer uma junção dessas duas tabelas. Aí eu faço servidor, junção com cargo.
Como é que vai voltar? Vai voltar assim, ó. Ou seja, vai trazer lá, pessoal, o nome, vai associar, né? Vai varrelinhar a linha de servidor, olhando, beleza, o salário de João é 13 mil. Então, qual que é o cargo dele? O cargo dele é esse aqui, ó. Auditor de contas públicas. Qual que é o cargo de Maria? É agente de documentação. Então, com base no salário, que é o campo igual, né? Nas duas tabelas, ele vai fazer essa junção. Ele vai complementar as informações. Professor, mas não está faltando uma coluna aqui, porque a segunda tabela, que é a tabela cargo, ela tem dois campos. Ela tem dois atributos. Ela tem o nome do cargo e ela tem um salário. Não, por quê? Porque veja o finalzinho aqui da operação de junção. Os atributos repetidos só aparecem uma vez. Então, o salário, que é o atributo que vai ser usado para fazer o cruzamento, ele só vai aparecer uma vez no resultado. Então, não precisa repetir o salário aqui de novo. E a operação de junção, ela já faz isso. Percebido? A operação de junção é unir as tabelas com base em algum campo em comum. Em algum campo que tenha valores iguais. Bacana. Próxima operação de álgebra relacional é o produto cartesiano. O produto cartesiano, pessoal, ele é a operação, né? Ela é a operação que faz o cruzamento de todos os registros das tabelas. De todos os registros da entrada, de uma tabela de entrada com a outra tabela de entrada. Como assim, professor? Para cada linha da tabela A, da tabela da esquerda, ele vai fazer o cruzamento com todos os registros da tabela da direita. Então, se a tabela da esquerda tem 10 registros, 10 linhas, e a da direita, né, 10 linhas, e a da direita tem 20 linhas, então para cada uma eu vou ter 20 associações. Então vai ser 10 vezes 20. O resultado vai ter o quê? 200 linhas. 200 linhas, tá? Independente de ter ou não valores em comum. Veja só a diferença importante aqui, pessoal. Lá na junção, eu juntava, né, eu unia as tabelas com base em um valor comum. Com base em um valor comum. No produto cartesiano, não importa. Porque para cada linha de uma, eu vou relacionar com todas, independente se tem valor comum ou não, independente se tem valor igual ou não. Aí olha lá, temos a tabela, matrícula, nome, salário, e vamos ver aqui, ó, mesma coisa da junção, nome do cargo, né? Tabela servidor e tabela cargo. Quando eu faço, vamos lá, antes de tudo, se a questão der isso e te perguntar quantas linhas vai ter o resultado, você não precisa fazer o resultado para saber quantas linhas vão ter. Basicamente, você vai multiplicar a quantidade de linhas de uma pela outra. Então, aqui você tem 5 linhas, aqui você tem 2. 5 vezes 2, 10. O resultado tem 10 linhas. Nessa sistemática. Como assim, professor? Para cada linha da tabela da esquerda, eu vou ter quantas linhas forem necessárias para se relacionar com todas as linhas da tabela da direita. Então, se a tabela da direita possui 2 linhas, então para cada linha da tabela servidor, eu vou ter 2 linhas para relacionar com cada um da tabela cargo. Então, veja só, João Aprovado dos Santos tem o salário, 13 mil, o cargo auditor de contas públicas, 13 mil. Mas, mesmo assim, eu tenho uma linha de João Aprovado dos Santos para o cargo de agente da documentação. Professor, mas o João não é agente de documentação, a gente viu lá na junção, beleza. Mas a operação de produto cartesiano não está preocupada com isso. Ela está preocupada simplesmente em ver todas as possibilidades de cruzamento das tabelas. Ela não quer saber. Então, com base nessa tabela resultado, você não vai dizer que João é agente de documentação, não. Tá? Porque isso aqui é simplesmente um cruzamento amplo de informações das duas tabelas. Então, veja que nós temos 2 linhas para o João, 2 linhas para a Maria, 2 linhas para cada um. Cada linha vai relacionar com um dos registros da segunda tabela. Ou seja, eu vou ter uma linha para cada servidor, relacionando com cada um dos cargos. Então, tem uma linha para o João com auditor, uma linha com agente, uma linha para a Maria com auditor, uma linha para agente. Independente da relação, independente da igualdade dos atributos. Isso é o produto cartesiano. É o todo mundo com todo mundo. O produto cartesiano é o todo mundo de um com todo mundo de outro. E
o resultado é sempre a multiplicação do número de linhas de um com o número de linhas de outro. Existem questões que são simplesmente perguntando isso. Existem questões que simplesmente perguntam, dada uma tabela com 10 registros e outra tabela com 100 registros, quantos registros eu vou ter no produto cartesiano? 100. Né? 10 vezes 100, 1000, né? 10 vezes 100, 1000, né? 10 vezes 100, 1000. 1000 registros, tá? Então, basicamente, eu vou multiplicar. Beleza. Galera, além das operações basilares, né, nós temos também as operações, nós podemos trabalhar também com operações de conjuntos. Uma tabela, uma relação, ela não é baseada na teoria de conjuntos? Certo? Ela é baseada na teoria de conjuntos. Então eu posso utilizar as operações de conjuntos, união, interseção, diferença, para trabalhar nessas tabelas. Tá? O que é a união? A união, ela vai trazer a união das tuplas das duas relações de entrada. Isto é, união é o que, pessoal? União é quem está na primeira, quem está na segunda ou quem está em ambas. Pedindo licença aos professores de matemática, nós temos o seguinte diagrama, né? Diagramazinho de Venn. A união, ela traz, dada a tabela A, tabela B, o conjunto A e conjunto B, a união, ela traz todo mundo que está na A, todo mundo que está na B e todo mundo que está em ambas, no meio. Então, ela traz todos esses elementos aqui. Isso é a operação de união, beleza? Então, na operação de união, vamos pegar agora o exemplo da tabela. Temos a tabela aqui 1, pessoal, tabela 2, ó. Veja que nós temos a tabela só dos auditores e dos agentes. Se eu quero fazer a união de A e B, eu vou ter uma tabela resultado que traz todo mundo. João tá na tabela 1? Tá, eu trago. Paulo tá na 1? Tá, trago. Eduardo tá na 1? Trago. Maria tá na 1? Não tá, mas tá na 2. Glória tá na 1? Não tá, mas tá na 2. Trago. Se tivesse alguém que tivesse nas duas, também viria. Tá? Então a operação de união é isso. A operação de união é isso. É trazer todo mundo que está na tabela 1, todo mundo que está na 2 e mesmo aqueles que estão nas duas. Mesmo aqueles que estão nas duas. Show de bola? Bacana. E aí nós temos as operações de intersecção e de diferença. Né? A intersecção, agora nós vamos trazer somente aqueles registros, somente aquelas tuplas que aparecem nas duas, que aparecem em ambas. Pedindo licença ao professor de matemática de novo. Vamos ver a intersecção entre A e B. Agora, eu só estou preocupado com quem? Com quem está aqui no meio, ó. Somente com quem aparece nos dois. Somente com quem aparece nos dois conjuntos. Ou nas duas tabelas, no caso de trabalharmos com operações de álgebra relacional. E a diferença, professor? A diferença, ela vai trazer todo mundo que está na primeira, mas que não está na segunda. Usando nossos diagramas de Venn, né? Nosso diagrama de Venn, a diferença, ela é representada da seguinte forma. Todo mundo que está na A, mas que não está na B. Então é só essa galera aqui. Ou seja, eu vou pegar a galera da A e vou tirar aquela galera que aparece na B também. Então veja que não entra a intersecção. Veja que não entra a intersecção. Então isso é a diferença. Beleza. Representamos aqui em conjuntos. Mas vamos ver os exemplos. Dadas essas duas tabelas, não importa de onde é que elas vêm, dadas as duas tabelas, vamos fazer a intersecção entre elas. Quem é que vem no resultado dessa intersecção? Nós vamos olhar quem aparece nas duas. João aparece nas duas? Não, né? Então João não vai vir. Paulo aparece nas duas? Aparece, então vai vir. Eduardo aparece nas duas? Aparece. Então o resultado vai ser Paulo e Eduardo. Essa é a intersecção. Essa é a intersecção. A menos B. E a diferença? A diferença eu vou olhar para quem está só na primeira, mas não está na segunda. E quem é, pessoal? É só o João. O João é o único que está na primeira, mas que não está na segunda. O único que está na primeira, mas não está na segunda. Então, esse é o A menos B. Entendido? Então, essas são as operações
da álgebra relacional. Agora é o seguinte, é importante fixar as definições e entender o que acontece em cada uma. Algumas questões, né, vão simplesmente te falar isso. A operação de intersecção na álgebra relacional é aquela que traz como resultado as linhas, as tuplas que aparecem tanto na primeira quanto na segunda. Beleza. Tá? Mas outra coisa, além de saber isso, e aí um teminha que vez por outra aparece é o seguinte: dentre essas operações que a gente falou aqui, existem algumas que são chamadas operações primitivas. Existem algumas que são chamadas operações primitivas. Beleza? Essas operações primitivas, pessoal, são aquelas basilares, ou seja, na verdade, as outras operações, as que não são primitivas, podem ser realizadas com base nessas primitivas. Eu posso chegar no mesmo resultado utilizando essas primitivas. Não precisamos nos preocupar em entender que a derivada, né? Qual que ela usa. Mas é importante que a gente saiba quais são as primitivas. E as primitivas são essas. As primitivas são 5. A seleção, a projeção, o produto cartesiano, a união e a diferença. Então, dessas operações que a gente viu, as primitivas são 5. Ou seja, a partir dessas 5, eu posso chegar nas demais, né? Quem não entraria aqui, por exemplo, né? A junção não entraria aqui. A intersecção não entraria aqui, né? Então, essas 5 são as primitivas. Saibam quais são as 5 primitivas. Saibam quais são as 5 primitivas. Aqui é decoreba mesmo. Aqui é decoreba mesmo. Professor, beleza? Agora, consolidamos esse entendimento aí nessa tabelinha, nesse quadrinho. Vou até colocar maior aqui na tela. Seleção, ela retorna as tuplas da relação que satisfazem o predicado. E ela é primitiva. Então, eu estou preocupado aqui em retornar quem? As linhas. Retornar as linhas. A projeção, eu estou preocupado em retornar os atributos. Retornar os atributos. Ela também é primitiva. A junção, ela retorna pares de linhas que com base em valores comuns. Com base em colunas que têm o mesmo valor. Essa não é primitiva, pessoal. Essa não é primitiva. O produto cartesiano, ele retorna o cruzamento geral de todo mundo que está na primeira com todo mundo que está na segunda. Independente de ter atributo comum, de ter valor comum. Ela é primitiva. A união retorna quem está na primeira, quem está na segunda ou quem está em ambas. Primitiva também. A intersecção não é primitiva. Ela traz apenas quem está na primeira e na segunda ao mesmo tempo. Tem que estar na primeira e na segunda ao mesmo tempo. E a diferença é aquela galera que aparece na primeira, mas que não está na segunda. E essa operação também é primitiva. Então, retomando, quem são as primitivas? Seleção, projeção, produto cartesiano, união e diferença. Beleza? Show de bola? Tranquilidade? Então, pessoal, nós estudamos aí as operações de álgebra relacional. É importante que vocês saibam para que serve cada uma, como é que funciona cada uma, e saibam decorar, né, e decorem quais são as operações primitivas.